Jesus, a parábola da parábola, ou a parábola das parábolas, ou ainda a parábola de todas as parábolas que existem e que existirão e que já existiram. Jesus, a parábola da parábola. Vamos lá. Quem é o maior no reino dos céus? Eis a pergunta tola de sempre. E quem é que fazia essas perguntas? Os discípulos de Jesus. Vamos lá, em Lucas capítulo 9, versículo 46. Quem é o mais importante? Os discípulos de Jesus começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante no reino dos céus. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Só vaidades, só comparações, tolices. Coisas que mais trazem confusões do que agregações. Então, Jesus pegou na mão de uma criança e a pôs ao seu lado e disse bem assim: aquele que, por ser meu seguidor, receber o espírito de pureza e de ingenuidade desta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber a mim, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. Quer ser o maior no reino de Deus? Primeira coisa, não converse sobre isso. E segunda coisa, seja o mais servo, não esperando nada em troca. Esperando apenas o nada em troca. Quem é o mais importante? Quem é o mais abençoado? Quem é o mais destacado? Quem é o mais inteligente? Bobagem, 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 besteira, bobagem, besteira, bobagem. Conversas que só trazem confusões. Eis o contexto. Vamos ao texto. Marcos, ou melhor, São Marcos, capítulo 9, versículo 2. Jesus, Moisés e Elias. Transcendência em transfiguração. 6 dias depois de quê? Falaremos sobre isso daqui a pouco. 6 dias depois, Jesus foi para um monte para orar e levou consigo somente Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, Jesus foi para um monte orar, monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais brilhante do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 tendas, 3 barracas. Vamos fazer 3 construções. Uma para o Senhor, a maior de todas, é lógico. Outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer. Pedro não sabia o que estava dizendo, pois ele e os outros discípulos estavam apavorados, porque tinham acabado de acordar. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. E o que é que ele diz? 6 dias antes. Vamos lá, mais informações de contexto. A afirmação de Pedro. São Marcos, capítulo 8, versículo 27. Versículo 27, vamos lá. A afirmação de Pedro.
Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou. No caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Ora, o Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Eis a afirmação de Pedro: o Senhor é o Messias. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus era discreto. Jesus trabalhava no silêncio. Seguindo, Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Ninguém compreendia Jesus. Eita! Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei e pelos mestres da religião. Ele será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Pedro chamou Jesus em um canto e começou a chamar a atenção de Jesus, dizendo bem assim: ora, Jesus, não é necessário que isso aconteça. Deus não permitirá que isso aconteça. Pedro levou para um lado Jesus, chamou Jesus em um canto e começou a repreendê-lo. Isso não acontecerá, Jesus. Que papo é esse de o Senhor ser morto? Jesus virou-se para Pedro e para os demais discípulos e se dirigiu mais especificamente a Pedro, dizendo bem assim: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si próprio por minha causa e por causa do Evangelho das boas novas de paz, esse sim terá a vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida verdadeira. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade extremada alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos de paz, então o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Jesus, Moisés e Elias. Agora temos mais contexto para lermos este texto. Que maravilha! Exercícios de intertextualidade.
exercícios de intertextualidade, intertextualização, entrelaçamento de textos diversos buscando uma significância, buscando um significado. E o significado que queremos alcançar é compreendermos sobre o Espírito de Jesus. A parábola da parábola. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus modificar-se. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais brilhante do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, seguindo a hierarquia de prioridade. A mais bela barraca para o Senhor. E Moisés e Elias que briguem para saber quem é o maior. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros discípulos estavam apavorados. Haviam acabado de acordar. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse bem assim: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos de Jesus olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse, porque Jesus era discreto e silencioso. Jesus não fazia estardalhaço. Jesus era discreto. Por isso que ele era o Filho da Paz. Jesus era muito discreto. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus, mais perguntas tolas: Por que os mestres da religião dizem que Elias deve vir primeiro? Doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas, mais doutrinas. Os caras estão diante da glória majestosa de Deus e querem discutir doutrinas. Meu Deus! Então os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Apreciem a ironia de Jesus. É verdade que Elias deve vir primeiro para preparar tudo. É verdade que Elias deve vir primeiro para preparar tudo. Mas por que é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Ora, eu afirmo a vocês que o que eu acabei de dizer sobre Elias acontecerá muito pior comigo. Eu afirmo a vocês que Elias já veio e maltrataram muito Elias, maltrataram como quiseram. Elias passou a vida toda sendo perseguido pelo rei Acabe. Elias já veio. E vocês ainda não viram o que aconteceu com Elias? Está escrito aí nas Sagradas Escrituras. Elias se ferrou na mão de vocês, conforme as Escrituras dizem a respeito. Mais metalinguístico do que isso, Jesus não poderia ser. Por quê? Porque metalinguística é assunto nosso, assunto dos mortais, imperfeitos pecadores. Jesus não, Jesus é a perfeição. Jesus é a parábola de todas as parábolas.
Nem Jesus se fazendo a própria explicação, os discípulos não compreenderam nada. Vamos aproveitar este vídeo e esta magnífica terapia da linguagem para irmos ao mesmo texto, só que em Mateus, São Mateus, capítulo 17. E apreciaremos também o final do capítulo 16. Vamos lá. Jesus, Moisés e Elias. Vamos perceber como um santo evangelista vai complementando o outro. E é só a leitura conjunta que faz com que a gente alcance o contexto mais amplo. A leitura conjunta faz com que nós alcancemos o contexto mais amplo. Vamos lá. Jesus, a parábola da parábola. Jesus, Moisés e Elias. São Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor! Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma grande voz que disse: Poderíamos reler bem assim: Enquanto Pedro falava tais bobagens e tolices para Jesus, enquanto Pedro estava falando tais tolices, enquanto Pedro propalava tolices para Jesus, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma grave voz que dizia bem assim: Pedro, cale tua boca. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escute o que ele diz. Eita! Vamos agora ao contexto antecedente, a afirmação de Pedro, ao contexto. São Mateus, capítulo 16. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Deus, por ler a tua palavra, tua palavra. A afirmação de Pedro. São Mateus capítulo 16, versículo 13. A afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Quem esse pessoal diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é muito feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, construirei o conjunto e agregamento dos meus seguidores. Aqui não está sendo falado de construção de edifícios, não, tá? Igreja aqui são seguidores de Jesus. Apenas. Sobre esta pedra, Pedro, construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la.
Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, do reino da paz. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que eles não contassem nada a ninguém de que Jesus era o Messias. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Não contem a revelação. Não é chegado ainda o momento propício. Seguindo, Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Daí em diante, Jesus começou a dizer mais clara e abertamente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da religião, os mestres da lei, farão com que eu sofra muito. Eles me castigarão. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo bem assim: Pedro, que havia acabado de ter uma revelação, abriu o coração para Satanás. Eita! É isso, minha gente. Pedro somos nós. Em nós habitam o bem e o mal. Cabe a nós administrarmos isso. Nós somos muito sofisticados e complexos para o bem e para o mal. Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo bem assim: que isso, Jesus? Que isso, mestre? Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. O ser humano pensa no dinheiro, o ser humano pensa na autopreservação, o ser humano pensa no menor sofrimento, o ser humano pensa na maior vaidade, no maior destaque, no maior palanque. Você está entendendo nada, Pedro. Você não pensa como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, quem esquece a si próprio, quem se esquece de si mesmo por minha causa e por causa da mensagem da paz, esse sim terá a vida verdadeira, a vida de paz, a vida de mente pacificada. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, ter todo o dinheiro do mundo e perder a própria alma, mas não alcançar a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus santos anjos. As máximas e mais muito abençoadas e copiosas compreensões divinas. Esse é o arrebatamento. Compreensões e pensamentos de Deus. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus santos anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez, de acordo com o amor que emanou do seu coração, de acordo com a paz que tentou estabelecer. Essas são as obras. Vocês serão cobrados a partir disso.
Esse é o parâmetro divino. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Então, ou melhor, estão aqui entre vocês algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Rei de quê? Rei da política? Não. Rei da paz. Por isso que os homens não compreendem, assim como não compreenderam Jesus. Esperavam um político libertador. A salvação não vem da política. Sinto desiludi-los. A salvação vem da paz. Não vem da política. Eita! Jesus, a parábola da parábola. Contexto compreendido, vamos agora a Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, contexto apreendido, vamos lá. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou muito brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor! Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, a maior e mais bela de todas, é lógico. Outra para Moisés e outra para Elias. E que Moisés e Elias briguem para saber quem é o maior, para saber quem vai ficar com as outras 2 barracas. Enquanto Pedro dizia essas bobagens, que estou tentando reproduzi-las de modo mais didático possível para vocês, enquanto Pedro estava falando essas bobagens, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que dizia bem assim: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem. Jesus deu a seguinte ordem aos discípulos: não contem isto para ninguém. Não contem que vocês viram o Filho do Homem. Não contem que vocês já sabem que o Filho do Homem será ressuscitado. Ainda não é o tempo. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Os caras não conseguem apreciar a glória de Deus, fazer silêncio e contemplar. Estamos diante da glória de Deus. Jesus está se mostrando para nós. Ainda não conhecíamos Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Agora compreendemos qual é a missão de Jesus. É trazer paz para a humanidade. Não é buscar um trono político. Não. Os caras não conseguiam contemplar. Só queriam falar e falar. Não faziam silêncio. Então os discípulos falavam, perguntaram. Ai, discípulos falantes. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias, ou melhor, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Explique isso para nós, Jesus. Jesus respondeu: ironia. Jesus era muito irônico e sarcástico. É verdade que Elias vem para preparar tudo.
Não estou negando as Escrituras sagradas, longe de mim. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e vocês não entenderam nada. Ele veio para trazer a paz e passou a vida perseguido pelo rei Acabe. Passou a vida sendo perseguido pelo rei Acabe. Padeceu o pão que o diabo amassou. Vocês o maltrataram como quiseram. Assim também vocês maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Os caras entendem tudo errado. Jesus se faz a própria explicação e os discípulos não entendem. Jesus estava mostrando que os judeus eram maus. E eu paro por aqui. Parábolas de Jesus não são explicadas por nós, sob pena e risco de estragarmos as parábolas de Jesus. E longe de nós, longe de mim, cometer tal pecado. Mas o final é muito engraçado. Este é um dos textos mais interessantes da Bíblia Sagrada, se não o mais. Jesus se fazendo a própria explicação e os discípulos entendendo nada. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Pelo amor de Deus. Jesus, o ser perfeito de Deus, o mais simples dos homens, por isso, o mais incompreendido entre nós. Nós esperamos outra coisa. Aí vem um homem humilde, fazendo bem para todo mundo. Aí a gente quer o quê? Matá-lo. Vamos matar esse daí. Por quê? Porque está fazendo bem. Porque está trazendo a paz. Esses somos nós que matamos Jesus. Matamos no passado, matamos no presente e mataremos no futuro. Tantas vezes, quantas mais Jesus voltar, quantas vezes mais matá-lo-emos. É Jesus voltando e nós o assassinando. É isso. Jesus volta e nós o matamos. É isso. São textos atemporais. Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém. Que Deus nos conceda muita humildade, porque o que estamos fazendo é muito difícil e é muito objeto de confusão. É objeto de confusão demais e de muita malícia entre os homens. Muitos dos tais que conhecem a verdade, mas trazem o engano para trazerem a confusão. Que Deus nos blinde destes tais, que mantenhamos-nos com o coração puro, como uma criança. Que sejamos como uma criança. E que não fiquemos conversando sobre quem é o maior no reino dos céus, quem é o mais inteligente, quem é o... Já estamos entendidos, né? É isso. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe. Tenhamos excelente final de semana na graça de Deus. Amém. Esclarecimento. Estou a todo momento dialogando com o texto. Amém. Que Deus me guie em paz. Que eu não sirva de pedra de tropeço para a má compreensão de quaisquer uns de vocês. Que Deus nos ilumine. Amém. Que de nós emane luz, graça, e não a contenda e a incompreensão. Jesus, o ser perfeito de Deus, a parábola de todas as parábolas. Este é um exercício linguístico por excelência. Estamos entrelaçando diversos textos para alcançarmos uma compreensão mais elevada sobre Jesus. É isso. Com muita humildade e sempre na graça de Deus. Somos falhos
mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na minha fraqueza. Amém. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Amém, amém, amém e amém.